Salve, salve nação, saudações rubro-negras, com mais um vídeo do Expresso Rubro-Negro para vocês. Galera, hoje a gente tem muita coisa para falar. Olha só, estamos no último dia de preparação para o jogo contra o Cruzeiro. O clima no Flamengo está muito quente, dentro e fora dos bastidores. Disputa de ataque, convocação polêmica e rumores de mercado e até proposta da Liga sem o Flamengo. Então fique aí até o final para não perder nada. Nos siga para sempre acompanhar as notícias, tá bom? Bom, Flamengo vai realizar hoje o último treino antes da partida contra o Cruzeiro, tá bom? Partida essa que será realizada já na quinta-feira no Maracanã. E aí a briga, principalmente do lado direito do ataque, está intensa, porque Filipe Luís está com muitas dúvidas em relação a quem escalar na ponta direita, que seria as opções Carrascal, que acabou subindo ali no nível de confiança do treinador, Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Ambos estão treinando muito forte essa semana e coloca essa dúvida na cabeça do Filipe Luís para quem será o escolhido para jogar, tá bom? Plata vinha sendo titular, mas teve uma pequena queda de rendimento devido ao cansaço físico, acredito eu, devido à intensa rodada de jogos. Luiz Araújo, que já não entra tanto, e tivemos a surpresa do Carrascal entrando bem, performando, dando bons passes e sendo importante para a vitória do Flamengo contra o Corinthians no último final de semana. E detalhe, os ingressos estão praticamente esgotados para esse jogo contra o Cruzeiro. Você que quer garantir o seu ingresso, já compre logo, porque eles já estão quase acabando, tá bom? Bom, temos detalhes sobre a convocação da Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira fará um jogo em Tóquio na próxima data FIFA. E o que é o curioso desse jogo? Em um dia, a Seleção Brasileira joga lá em Tóquio, o amistoso. No outro dia tem jogo do Flamengo. Então, assim, ao que tudo indica, tem alguns jogadores na pré-lista do Ancelotti, que eu vou até falar para você. São Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pedro e Samuel Lino. Mas também tem alguns canais que noticiam que o Ancelotti pretende só convocar jogadores brasileiros que atuem na Europa ou no exterior para não comprometer o calendário do Campeonato Brasileiro com times que já se encontram ali em fase final de campeonatos, precisando dos seus atletas, mas ainda não é confirmado, tá bom? E aí, o clube monitora de perto também seus estrangeiros, porque a seleção uruguaia vai jogar na Malásia e dificilmente os atletas conseguirão voltar a tempo. Nos bastidores, o Flamengo avalia a possibilidade de pedir ao técnico Bielsa que não convoque Jorge André Arrascaeta, que tem sido um dos pilares desse time, em criatividade, em gols, em passes, e é muito importante no esquema do Filipe Luís. Alan chegando no Atlético Mineiro, é isso mesmo? Bom, algumas fontes revelam, mediante rumores, que Jorge Sampaoli pediu o Alan para reforçar o Atlético Mineiro em 2026. Aparentemente, o técnico conta com um volante para seu esquema de jogo, Sampaoli, que se notabiliza por sempre trazer vários jogadores para os times que chega. Tem até memes que dizem, né, traga-me um reforço, porque realmente o Sampaoli, todo clube que ele vai, ele tenta várias contratações. É um técnico que sempre está buscando contratações e cobra muito por reforços. Então não há nada confirmado, tá? Não tem nenhuma informação que diga que isso de fato é verdade, mas o Flamengo, se for vender, quer recuperar pelo menos 80% do valor investido, que seria cerca de 36, 37 milhões ali para negociar o Alan com outro clube, tá bom? E a gente tem um desgaste muito grande do Alan com a torcida do Atlético Mineiro, já chegou a ser vaiado em partida contra o Flamengo, porque a torcida do Atlético Mineiro não ficou nada satisfeita quando ele decidiu se transferir para o Flamengo. Acabou que a história do Alan no Flamengo, ele não conseguiu performar como a gente gostaria, não conseguiu vingar como jogador, mas ainda há tempo, não é um jogador de todo ruim, mas que para entrar nesse meio de campo aí precisa brigar muito, porque a gente tem muita qualidade. Temos o Pulgar voltando também, muito possivelmente o Pulgar volta depois da data FIFA, já vai ser integrado a fazer trabalho de campo, tá? Até para recuperar o ritmo de jogo ali, pegar mais confiança, e deve surgir no Flamengo muito em breve, tá bom? E a polêmica da vez, galera, é fora das quatro linhas. O presidente Leila sugeriu publicamente a criação de uma liga excluindo o Flamengo.
Vamos lá. Em entrevista, ela disse o seguinte: a minha sugestão seria criarmos uma outra liga e excluir o Flamengo. Acho que o Flamengo tem que jogar sozinho. Quero ver a audiência que vai ter. A declaração acontece em meio ao imbróglio dos direitos de TV e da Libra, onde o Flamengo conseguiu bloquear 77 milhões que seriam distribuídos aos clubes. O detalhe é que, em 2015, a própria Leila disse que iria para o Flamengo por ter mais visibilidade. Houve uma rixa ali entre o Palmeiras e Leila, onde a maioria da torcida pedia a saída da Leila do Palmeiras e ela, à ocasião, era patrocinadora apenas, né? Estava com a Crefisa e disse essas palavras, que se continuasse da forma que estava, iria para o Flamengo, que tem mais visibilidade. Essa fala na época gerou muita repercussão, a torcida ficou extremamente nervosa com ela, a torcida do Palmeiras, mas acabou que no fim ela se tornou presidente do clube e até hoje está no cargo de presidente, tá bom? Essa provocação reforça mais ainda a tensão entre os clubes e deixa claro que o Flamengo é peça-chave no cenário do futebol brasileiro. E aí a gente fala o seguinte, galera: o que esses clubes têm a ganhar fazendo isso que eles estão ganhando? É puramente por não quererem que o Flamengo tenha direito a receber os valores que lhes são devidos. Clubes como o Sport já disseram que sairão da Libra após o término do contrato, que é em 2029, por não concordarem com isso. E aí a gente sempre bate esse assunto aqui, galera, porque há muita desinformação sobre isso. Eu vejo algumas publicações no meu perfil pessoal, no perfil do canal também, onde a gente vê que essa galera, ela dilui uma desinformação muito grande, até canais que são conhecidos por falar de futebol, trazer curiosidades, trazer informações, tem trazido muita falácia, muita mentira sobre esse tema, como se o Flamengo quisesse mudar a distribuição que é feita das outras modalidades, e não é verdade. A única coisa que o Flamengo pleiteia e critica é a questão dos direitos televisivos, porque antes com a Globo tinha uma definição de que o clube com mais assinantes ele ganhava um percentual maior, coisa que é óbvia. E já nessa nova modalidade eles querem fazer 50-50. Por exemplo, o Flamengo joga ali contra o próprio Sport, que quer sair. O Flamengo joga contra o Sport, o Flamengo tem que dividir 50% para cada. Sendo que, se a gente fizer um cálculo simples aqui, vamos supor que a gente tem uma audiência de 100 pontos, um exemplo, jogando alto aí. Desses 100, vamos supor que 80% são torcedores do Flamengo que estão ligados na televisão ali assistindo essa partida. Por que o Flamengo deveria fazer isso se o Flamengo tem quase o dobro de audiência do esporte? Por que o Flamengo teria que dividir 50-50? Aí tem gente que pensa, Lucas, mas não custa nada, outro time tem pouco dinheiro. Galera, custa pro Flamengo. Tem clube aí que vai perder 8 milhões, 5 milhões, 10 milhões. O Flamengo está perdendo 100 milhões, galera. 100 milhões é muito dinheiro. Não tem como deixar isso passar batido. E aí a gente tem informações que o Flamengo está negociando a sua transmissão de jogos no exterior por 500 milhões de reais. Eu vou até olhar mais a fundo essa notícia, eu vi alguns detalhes, tá? Mas, assim, aparentemente o Flamengo está negociando seus direitos de transmissão de jogos no exterior por 500 milhões, um valor muito bom. E essa guerra da Libra, ela ainda está longe de terminar, tá bom? O que eu sei o que é justo, é justo. Se quiserem dividir as outras fatias, o Flamengo já concordou. Agora, dividir direito de televisão não existe. Eles têm que encontrar algum meio de conseguir medir a audiência. E detalhe, essa fala da Leila de que o Flamengo jogar sozinho não dá audiência, eu acho que se o Flamengo fizer um amistoso do Flamengo contra o Flamengo sub-20 ou do Flamengo titular contra o reserva, dá mais audiência que um jogo dela, tá? Então, assim, esse tipo de estratégia que esses clubes estão adotando, Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo e Santos, é justamente para prejudicar a arrecadação do Flamengo, onde dentre esses tem dois clubes que estão praticamente com o pires na mão, pedindo ali dinheiro, precisando de dinheiro, e por isso estão com esse tipo de narrativa. O Atlético Mineiro utiliza até as rádios que são dos donos do clube para pregar muita desinformação. Eles postam no Instagram, postam em rádios, e isso só torna as pessoas ainda mais confusas. O que eu recomendo para vocês, galera, sempre que houver qualquer tipo de notícia
sobre algum tipo de acordo que seja muito sério, algum tipo de contrato, vão a fundo, pesquisem, descubram, porque se vocês ficarem acreditando em tudo que vocês veem, tudo que vocês ouvem, vocês vão cair sempre em fake news. E a galera prega muita desinformação. Então, o que eu oriento para vocês é isso: tomem muito cuidado, observem tudo, leiam, pesquisem, para vocês estarem inteirados dos assuntos, tá bom? Resumindo, jogo decisivo contra o Cruzeiro, vamos para cima, o Flamengo está a 4 pontos, se a gente conseguir uma vitória ali, e a gente vai conseguir na quinta-feira, a gente coloca 7 pontos, então é uma vantagem muito legal, tá bom? E eu digo para vocês o seguinte: se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nada do Flamengo. Hoje ainda temos mais notícias e o pré-jogo completo para vocês no dia de amanhã, antes do jogo. Até mais, nação. Fiquem com Deus.